Queridos irmãos, nós queremos nesta noite, com a graça do Senhor Jesus, a oração e a atenção de toda a igreja, trazer uma palavra que nos veio ao coração para essa segunda noite do 32º Congresso de Jovens aqui em Petrolina. E para tanto eu gostaria que você reabrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo de número 13, por favor. Toda a igreja, moças e rapazes, abramos as nossas Bíblias. Nós queremos ser o mais objetivos possível nesta noite. Capítulo 13, versículo número 15, que diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Queridos, o tema desse congresso é seguindo os passos do Mestre. Vamos repetir, por gentileza, toda a igreja. Digamos todos: seguindo os passos do Mestre. E eu creio que a palavra-chave desse versículo 15 que nós acabamos de ler é a palavra exemplo. Seguir os passos do Mestre Jesus é, na realidade, seguir o seu exemplo. E o seu exemplo, na realidade, é a totalidade da sua vida, das suas ações, das suas reações, das suas palavras, enfim, de todo o seu caminhar. Ora, eu sempre digo que todo e qualquer assunto bíblico é inesgotável, porque todo o texto tem um contexto. E quando nós vamos explorando o contexto do texto, vão surgindo os desdobramentos, e aí vamos para o contexto amplo das Escrituras, de forma que esses desdobramentos vão, na realidade, ao infinito. E é preciso, quando nós recebemos um tema, orarmos a Deus para que haja uma delimitação desse tema e a gente possa caminhar por essa vereda. E foi o que nós fizemos na noite de ontem. Dentre os inúmeros, os incontáveis passos dados pelo Mestre Jesus, ontem nós destacamos 3, que foram a humildade, o amor e a pureza. Mas na noite de hoje, queridos, eu gostaria de destacar apenas um passo dado pelo Mestre Jesus, que deve ser seguido, que deve ser imitado por cada um dos seus seguidores, que somos nós, os cristãos. E eu gostaria de, com a graça de Deus, nesta noite, falar sobre seguindo os passos de Jesus na busca pela unção. Deixa eu fazer uma pergunta inicial aqui para as moças e para os rapazes aqui presentes. De todos vocês, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo? Poderia levantar a mão assim, só para a gente identificar? Olha, queridos, eu quero lembrar que o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder com a evidência do falar em outras línguas, de maneira que às vezes eu suspeito, eu desconfio, que alguns estão dizendo que são batizados com o Espírito Santo sem na verdade sê-lo. Por quê? Porque alguns dizem que foram batizados com o Espírito Santo, mas só falaram em línguas, ou teriam falado em línguas no dia do batismo, e nunca mais falaram. Ora, se essa experiência não é uma experiência cotidiana, se essas línguas não vêm com uma certa frequência e regularidade, muito provavelmente você não foi batizado com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência inconfundível, e se você tem dúvida, é provável que você não tenha sido. Por isso que às vezes eu vejo numa multidão muitos dizendo que já são batizados com o Espírito Santo, mas não se percebe os efeitos desse batismo na vida dessas pessoas. Porque eu estava ouvindo uma certa vez um pregador inglês, ele já está no céu, e ele disse: como é que existem milhões de pessoas batizadas com o Espírito Santo nesta nação, se esta nação está indo de mal a pior? Ora, somente 120 discípulos batizados com o Espírito Santo reviraram o mundo de cabeça para baixo nos seus dias. De forma que, se você tem dúvida, é preciso buscar de fato essa experiência que é o batismo com o Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Então deixa eu só fazer novamente essa pergunta:
E você pode levantar a mão alto mesmo, para a gente identificar, porque alguns ficaram assim um pouco, não é? Dos que estão aqui, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão assim bem alto, por favor. Amém. Vamos ao tema, seguindo os passos de Jesus, do Mestre, na busca pela unção. Queridos irmãos, queridos jovens, nós nunca devemos esquecer de que Jesus é Deus, de que Ele é uma das pessoas da Trindade Santa, mas quando Ele, Jesus, se esvaziou, Ele abriu mão, ainda que temporariamente, não apenas do esplendor da sua glória, mas Ele abriu mão também do exercício dos seus atributos e poderes divinos. Assim, eu quero dizer a todos vocês que todo o ministério de Jesus foi desenvolvido sob a unção do Espírito Santo, ou seja, Jesus, durante todo o seu ministério, não fez o que fez, nem falou o que falou, porque era Deus. Jesus dependeu o tempo inteiro do Espírito Santo para fazer tudo o que ele fez durante o seu ministério terreno. Por quê? Porque ele se esvaziou, esvaziando-se, ele dependeu o tempo todo da unção do Espírito para fazer a sua obra. Está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. De forma que tudo o que Jesus fez e todas as suas obras espirituais só foram possíveis porque Jesus estava ungido pelo Espírito Santo. A unção do Espírito Santo foi derramada por Deus em Jesus a partir do seu batismo em águas. Num gesto de humildade e obediência que nós mencionamos ontem, o Mestre procurou João Batista para ser batizado por ele nas águas. A Bíblia descreve o exato momento em que isso aconteceu. E todos nós sabemos que quando Jesus foi batizado em águas, algo sobrenatural aconteceu. E esse algo sobrenatural foi exatamente a unção do Espírito Santo que veio sobre ele. Em Mateus capítulo 3, versículo 16 está escrito: e sendo batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. De forma que Jesus está saindo das águas do Jordão, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele. Os céus se abriram e o Espírito Santo foi derramado. Naquele exato momento, Jesus foi ungido. Foi ungido no dia do seu batismo por Deus com o Espírito Santo. Está todo mundo acompanhando? Diga amém, irmãos. Só um parêntese aqui. É que quando Jesus saiu das águas, tendo obedecido a Deus, os céus se abriram. E eu estou crendo, e eu estou orando, para que os céus se abram ainda mais nesta noite, nesta segunda noite de congresso. Você crê que os céus vão se abrir ainda mais hoje à noite? Você pode dar uma glória bem bonita para Jesus por isso? Mas vamos prosseguir no raciocínio. Lucas nos diz, depois desse episódio, ou seja, depois do batismo, que Jesus ficou cheio do Espírito Santo, porque ser ungido pelo Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, versículo 1 está escrito: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E todos nós sabemos que ali Jesus foi duramente tentado pelo diabo, mas ele estava ungido, e essa unção o capacitou a resistir todas as tentações e a viver em santidade. Mas o mesmo Lucas nos diz que o Mestre Jesus ficou revestido do poder do Espírito. Está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 14: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Veja que Lucas diz que Jesus estava cheio do Espírito, mas aqui Lucas diz que Jesus estava revestido do poder do Espírito Santo.
Jesus mesmo confirmou que estava ungido quando entrou na sinagoga de Nazaré. E a Bíblia nos diz que depois de ter lido os primeiros versículos de Isaías 61, e todos nós sabemos que Isaías 61 é uma profecia messiânica, em que o Cristo de Deus toma os lábios do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. Quando Jesus leu essas palavras, a Bíblia nos diz que Jesus estava na sinagoga de Nazaré e disse a todos os que estavam presentes ali, em Lucas 4:21, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, vocês estão presenciando o cumprimento dessa profecia de que o Espírito Santo haveria de ungir o Messias. Pois bem, eu estou aqui como Messias e eu quero informar a todos que eu estou ungido pelo Espírito Santo. Queridos, ungido pelo Espírito Santo, Jesus pregou poderosamente, Jesus ensinou poderosamente, Jesus curou poderosamente, Jesus libertou poderosamente, Jesus se santificou poderosamente, Jesus amou poderosamente, Jesus restaurou poderosamente, Jesus perdoou poderosamente, porque ele estava ungido, ele estava debaixo da unção do Espírito Santo. E eu quero dizer que tudo que nós precisamos e tudo que esta geração de jovens aqui em Petrolina precisa nesta última hora é da unção do Espírito Santo de Deus. Quem quer esta unção na sua vida, levante a mão e dê um brado de glória para Ele. Você quer mesmo esta unção? Ou você só levantou a mão porque eu pedi para você levantar a mão? Porque se você quiser esta unção vai descer sobre a tua vida nesta noite em nome de Jesus. Vale salientar que Jesus não apenas alcançou a unção. Isso aqui é muito importante, jovens. Por favor, olhe aqui para mim. Jesus não apenas alcançou esta unção, mas Jesus, diz a Bíblia, se manteve ungido por toda a vida. Porque uma coisa é alcançar a unção e outra coisa é se manter ungido por toda a vida. Um obreiro amigo meu uma vez disse assim: irmão Valber, se manter custa caro. E é verdade. Quantos e quantos já alcançaram patamares altíssimos da unção do Espírito, mas o tempo passou e eles envelheceram espiritualmente. E hoje estão frios, apáticos, inertes, estão à beira da falência espiritual. Estão talvez até vivendo uma UTI espiritual, com falência múltipla dos seus órgãos, porque perderam a unção. Mas Jesus alcançou a unção, e Jesus teve o cuidado de se manter ungido por toda a vida. Você pode dizer amém? Por que Jesus se manteve ungido? Porque mediante o desgaste do dia a dia, Jesus sentia a necessidade de buscar uma renovação espiritual. Está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 16, que Jesus, ele se retirava para o deserto a fim de orar. E era nesses momentos de oração de Jesus que ele recebia a renovação da unção sobre a sua vida. Porque eu quero dizer que ainda mais importante do que glorificar a Cristo e sentir a presença de Cristo aqui neste lugar, é glorificar a Cristo e sentir a presença de Cristo e sentir a unção do Espírito Santo lá no lugar secreto da oração, na sua vida devocional. Porque quantos, e eu nasci e me criei na igreja, num momento como esse, existem explosões, efusões de muito emocionalismo e muitas lágrimas. E alguns chegam a pular e a rodopiar, glória a Deus. Mas quando passam daquela porta, absolutamente nada muda. Voltam a ser os mesmos crentes de sempre. Jesus não apenas era ungido em público, ele era ungido no secreto.
E era porque ele era ungido no secreto que ele era ungido em público. O segredo da manutenção da unção na vida de Jesus eram os seus momentos a sós com Deus. Mas alguém pode se perguntar: será que é possível a um crente, a um jovem, alcançar esta unção também? Será que essa unção não foi algo restrito a Jesus, o Cristo de Deus? E a resposta é não. O crente, o jovem, ele pode também alcançar essa unção. O próprio Jesus disse aos seus discípulos em Lucas capítulo 24, versículo 49: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Assim como eu fui ungido e fui revestido de poder, fiquem em Jerusalém, porque por esses dias a unção virá sobre vós também. Os apóstolos e os crentes que estavam com eles foram de fato ungidos pelo Espírito Santo, que desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Todos nós conhecemos essa passagem lá de Atos capítulo 2, versículo 21. Eu quero dizer que a unção que estava sobre a cabeça, foi derramada sobre a cabeça, ela também foi derramada sobre o corpo. Ou seja, a unção que estava sobre Jesus também está sobre a igreja. Do mesmo jeito que Jesus foi ungido para pregar, a igreja foi ungida para pregar. Do mesmo jeito que Jesus foi ungido para ensinar, a igreja foi ungida para ensinar. Do mesmo jeito que Jesus foi ungido para operar milagres e libertação, a igreja também foi ungida para operar milagres e libertação. A unção que estava sobre Cristo, a unção do Espírito foi derramada sobre a igreja, está disponível para a igreja, e a questão é que cada um individualmente deve buscar esta unção. A unção, guarde isso, a unção é uma questão de busca. Mas agora, eu gostaria de destacar um exemplo para provar que é possível a um jovem receber a unção que estava sobre Jesus de Nazaré, a unção do Espírito Santo. E para provar isso, eu gostaria de destacar um exemplo de jovens que, à semelhança de Jesus, buscaram e alcançaram a unção do Espírito. Na realidade, eu estou falando de um exemplo do Novo Testamento. Estou falando também de 4 jovens que eram 4 moças, cujas vidas devem inspirar todos os jovens dos dias de hoje. Eu estou falando das filhas de Filipe. Vocês poderiam repetir após mim, digam bem alto, bem forte, bem bonito. É um exemplo do Novo Testamento que, se é possível alcançar a unção do Espírito, digam comigo: as filhas de Filipe. Já ouviram falar? Quando o apóstolo Paulo estava indo em direção a Jerusalém, chegou a Cesareia. Isso está registrado em Atos capítulo 21, onde estava a casa de Filipe, que era um dos 7 primeiros diáconos separados na igreja de Jerusalém. E agora, no capítulo 21, Filipe era, além de diácono, um evangelista. O dom de evangelista havia sido reconhecido pelos apóstolos na vida de Filipe. Mas o que nos chama a atenção é que essas 4 filhas dele eram moças extraordinárias do ponto de vista espiritual. E eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito delas. O registro sobre elas está em Atos capítulo 21 e o versículo de número 9. Está escrito o seguinte: tinha este, Filipe, 4 filhas donzelas que profetizavam. Esse é o registro acerca das filhas de Filipe. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer em relação a essas 4 jovens, essas 4 moças, é que elas eram jovens crentes, nascidas de novo, verdadeiramente convertidas ao Senhor. Elas poderiam dizer, queridos jovens, e afirmar com convicção: o Deus de nosso pai Filipe é o nosso Deus também. Porque às vezes há alguns jovens que foram trazidos pela vida inteira pelos seus pais, mas nunca tiveram a experiência do novo nascimento, e estão por aí na igreja, e não podem dizer com convicção: o Deus de meus pais é o meu Deus também.
Mas as filhas de Filipe eram verdadeiras crentes, verdadeiramente convertidas, e poderiam dizer que o Deus do pai delas, o poderoso Filipe, era o Deus delas também. O seu pai, com certeza, as conduziu a Cristo. E era outra coisa que elas tinham, elas honravam o seu pai. Eu quero abrir um parênteses para dizer, moça e rapaz, se você quer prosperar na vida, honre seu pai e honre a sua mãe. Porque se você é daquele e daquela, do nariz empinado, e que coloca o dedo em riste ao seu pai, e que grita com os seus pais, e que ignora os seus pais, e que quer os seus pais como sendo pessoas subservientes a você, você não está debaixo da bênção de Deus. Os seus dias serão encurtados sobre a face da terra, e ao invés de viver debaixo de bênção, a Bíblia diz e garante que você viverá debaixo de maldição. Mas as filhas de Filipe honravam o seu pai. E o seu pai as conduziu a Cristo, e elas poderiam dizer algo semelhante ao que os samaritanos disseram àquela mulher samaritana. Porque quando aquela mulher samaritana se converteu a Cristo, ela saiu correndo na cidade de Samaria e disse: venham e vejam um homem que disse tudo ao meu respeito, porventura não é ele o Cristo? E aí aquelas multidões vieram para ouvir Jesus de Nazaré. E quando aquelas multidões estavam perto de Jesus e foram ouvindo as palavras de Jesus, aí eles disseram o seguinte, no capítulo 4, versículo 42 de João: olha, mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não é pelo teu testemunho, agora a gente tem uma experiência pessoal com Ele, agora a gente já se converteu a Ele, e que os jovens de Petrolina possam dizer: o Deus de meus pais é o meu Deus também, não porque os meus pais me ensinaram, mas porque eu tive uma experiência real e verdadeira com Cristo. Dá para dar uma glória bem bonita para Jesus por isso? De forma que, em primeiro lugar, as filhas de Filipe eram jovens crentes, verdadeiramente convertidas e nascidas de novo. Mas em segundo lugar, escute bem, elas eram, isso é um termo que está escrito, não é que está descrito na versão corrigida, elas eram jovens donzelas. Em outras versões diz, eram jovens virgens. E o termo utilizado por Lucas, que foi traduzido por donzelas, significa, dentre outras coisas, alguém que se absteve de toda imundícia e prostituição, e assim manteve a sua castidade. Aquelas jovens eram jovens que viviam em abstinência. E elas tomaram a decisão, preste atenção nisso, ainda que essa decisão foi contrária às suas vontades, aos seus desejos e impulsos, porque elas eram jovens como vocês também são, nascidas sob o pecado, e tinham a velha natureza dentro delas, e elas tinham também os desejos típicos da mocidade. Elas não eram extraterrestres, elas também tinham seus impulsos, elas também tinham as suas vontades proibidas, mas elas decidiram, ainda que muitas vezes contra a vontade, abrir mão dos prazeres proibidos. E no caso da sexualidade, elas resolveram se resguardar para o casamento. Dá para dizer para quem está do seu lado, diga assim para ele, para ela: os jovens, se guarde para o casamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo nesta segunda noite de congresso aqui em Petrolina. Aleluia. Eu ouvi uma vez o nosso pastor comentando aquele versículo que diz que o Senhor está preparando a igreja como uma virgem pura. E ele disse: uma coisa é uma virgem, outra coisa é uma virgem pura. E as filhas de Filipe eram donzelas, eram virgens puras. Dizer que elas eram donzelas era dizer que elas eram puras, eram santas, eram respeitáveis e eram honradas. Moças de respeito, jovens de respeito. Se fosse no Nordeste, dizia moças de vergonha.
Mas, irmão Valve, não tem um retetezinho aí, não, irmão Valve? Dê uns pulinhos aí, pelo menos, uns gritos assim, umas rajadas. Elas eram jovens crentes, em primeiro lugar, verdadeiramente convertidas. Em segundo lugar, eram donzelas, ou seja, eram virgens castas, puras, que viviam em santificação. Mas em terceiro e último lugar, a Bíblia nos diz: tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Elas profetizavam. Essa era a terceira característica daquelas moças. Ou seja, elas recebiam a manifestação do dom de profetizar. Sabe por que elas recebiam a manifestação do dom de profetizar? Porque, em primeiro lugar, elas buscaram o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma questão de busca. Quando a Bíblia nos diz, Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, e batei e abri-se-vos-á. Lucas vai dizer que Jesus, ele completa o texto dizendo: se vós, sendo maus, saber dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo a todos os que pedirem. E o pastor Ezequiel Soares diz que esse pedir o Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. De forma que só é batizado com o Espírito Santo quem busca o batismo com o Espírito Santo. Ora, se elas recebiam dons espirituais, é porque já eram batizadas com o Espírito Santo. E se elas já eram batizadas com o Espírito Santo, é porque elas buscaram o batismo com o Espírito Santo. Agora, veja, elas experimentaram a salvação, condição básica para receber a unção. Mas em segundo lugar, elas experimentaram o batismo com o Espírito Santo, mas não se conformaram. Elas queriam entrar no rio para nadar abraçadas. Como se fosse pouco, elas começaram agora um processo intenso de busca pelos dons espirituais, especialmente o de profetizar. Porque assim como o batismo com o Espírito Santo é uma questão de busca, os dons espirituais também são uma questão de busca. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1: segui o amor e procurai com zelo, com dedicação, com esforço, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que aquelas moças eram moças ungidas? Porque elas eram batizadas com o Espírito Santo e porque elas recebiam a manifestação de dons espirituais. Agora veja, muitos disseram que não são batizados com o Espírito Santo, e eu pergunto para vocês, e vocês não precisam responder para mim, respondam para vocês mesmos: quanto tempo vocês estão dedicando na oração pela busca do batismo com o Espírito Santo? Agora eu quero fazer outra pergunta, e essa vocês podem responder. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão bem alto assim, por favor. Tem certeza? Pode baixar a mão. Agora a pergunta é para vocês: quanto tempo em oração vocês estão dedicando para buscar a manifestação de dons espirituais? Vocês entendem o porquê de haver tão poucas manifestações verdadeiras e genuínas dos dons espirituais? Porque falta busca. E a unção, composta pela vida de santificação e poder de Deus, é uma questão de busca. As filhas de Filipe estavam ungidas para se santificarem, e estavam ungidas para serem instrumentos do poder do Espírito Santo. A unção tem a ver com santificação, capacitação e manifestação de poder. Mas eu quero começar a encerrar esta reflexão. Se o teclado puder ajudar para suavizar. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Um detalhe importante em relação às filhas de Filipe é que elas, olha, profetizavam. A forma como o verbo está conjugado nos dá uma ideia de continuidade, ou seja, elas não profetizaram uma vez e depois nunca mais. Não. Elas profetizavam. Ou seja, era costume ver as filhas de Filipe profetizando. E sabe por que isso era possível? Porque elas foram ungidas e porque elas se mantinham ungidas.
Isso só era possível porque elas buscavam em oração uma constante renovação espiritual. E hoje é uma noite de renovação espiritual aqui em Petrolina. Todos nós, sem exceção, precisamos de uma renovação diária do Espírito Santo, diária. Precisamos do pão nosso de cada dia. Precisamos do maná que cai a cada dia. E as filhas de Filipe profetizavam porque viviam uma vida de constante renovação, de muito cuidado com a unção que elas haviam recebido da parte do Senhor. E eu gostaria de convidar você em pé agora, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Porque a nossa oração é que o Espírito Santo derrame da sua unção sobre nós hoje. Mas não apenas isso, que Ele derrame da renovação espiritual sobre as nossas vidas. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você quer essa unção para a sua vida? Ela está disponível, mas você está disposta, você está disposto a receber esta unção, esta capacitação, este poder, esse nível de santificação ainda mais elevado do que jamais você viveu? Eu gostaria de convidar aqui à frente, para se espalhar aqui no corredor. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente, por favor. Pode vir, venham. Ainda estamos em uma boa hora. Quem não é batizado com o Espírito Santo, venham aqui à frente. Assim como Jesus buscou e alcançou a unção, as filhas de Filipe buscaram e alcançaram a unção. Assim como Jesus se manteve ungido, as filhas de Filipe se mantiveram ungidas também. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar a igreja, pode exaltar o poderoso nome de Jesus. Eu gostaria que você se desprendesse agora da terra, por favor. O inimigo é tão astuto que ele quer roubar a tua adoração aí agora, onde você está. O inimigo é tão astuto que ele quer roubar a unção do Espírito Santo que foi derramado sobre a sua vida. Unção. A unção. O derramado poder do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo, do revestimento e da santificação do Espírito Santo. E você que já é batizado com o Espírito Santo, adore ao Senhor para receber uma renovação hoje aqui neste lugar. Não se conforme com o que você tem. Jesus tem mais. Jesus tem mais. Jesus tem mais. E eu creio que os céus estejam se abrindo aqui em Petrolina neste momento. E que haja um derramado o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Renovação. Oh, aleluias. Eu creio que o Espírito Santo esteja tratando com muitos corações, com muitas vidas aqui hoje. Inclusive com você que já recebeu esta unção, mas já perdeu o primeiro amor e já não sente o que sentia antes. E às vezes você diz: ora, eu não sou um menino para ficar sentindo a presença de Deus o tempo todo, para ficar chorando o tempo todo, para ficar glorificando o tempo todo. Isso não é coisa de menino, isso é coisa de crente renovado. Isso é coisa de crente que vive dia após dia o seu primeiro amor. Levante a sua mão para adorar e glorificar ao Senhor. Levanta, a galeria, a tua mão para glorificar e exaltar o Senhor. Enquanto isso, vai recebendo a unção do Espírito Santo. Quem chegou aqui à frente, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Vamos orar, igreja, para Jesus mandar unção. Vamos orar, igreja, para Jesus mandar unção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai que estás no mais alto de todos os céus, Deus eterno, Deus bendito e Deus de todo poder, supremo e eterno Deus.
Nós nos prostramos diante da tua grandeza e da tua majestade nesse momento. E declaramos mais uma vez que tu e somente tu és Deus em cima nos céus. E és Deus aqui embaixo na terra. Sentimos a tua glória invadindo este ambiente aqui neste templo em Petrolina. E queremos te pedir, Senhor, não porque nós merecemos, porque nós não merecemos, mas queremos te pedir pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Olha para nós agora, Pai, com as lentes do Calvário. Olha para nós agora e vê em nós a marca do sangue de Jesus. E é esta marca que nos torna dignos, é esta marca que nos torna merecedores, é esta marca que nos torna aptos para receber a tua unção. Deus, assim como tu ungiste Jesus de Nazaré, eu te peço, Senhor, abre os céus novamente e derrama a tua unção sobre esta mocidade aqui em Petrolina. Assim como tu ungiste os discípulos lá no dia de Pentecostes, e os céus se abriram e ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Abre os céus novamente, Senhor. Abre os céus, Senhor. Abre os céus, Senhor. Abre os céus e começa a derramar o teu Espírito Santo sobre estas vidas. O Espírito Santo está descendo como uma cachoeira, como uma torrente agora. Você que não é batizado, abra bem a sua boca, porque há um mistério nisso. Jesus batiza no meio da glória, Jesus batiza no meio da adoração, Jesus batiza no meio das lágrimas. Oh, alecamassi taramassia. Se você não é batizado, abre a boca. Jesus batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Derrama o óleo da unção agora sobre a vida dele, Jesus. Oh, Jesus, tu limpaste ontem, tu purificaste ontem para derramar o teu poder hoje, para fazer maravilhas no meio do teu povo. Jesus, batiza, Jesus, batiza, Jesus. Batiza, Jesus, batiza o primeiro com o Espírito Santo. Manda o teu poder sobre as nossas vidas. Você que já é batizado com o Espírito Santo, abra a boca para glorificar e receba o renovo do Espírito Santo sobre a sua vida. Volte a derramar lágrimas nos pés do Mestre. Peça a Ele aí, dons espirituais. Peça a Ele dons espirituais. A unção santifica, a unção purifica, a unção reveste, a unção capacita. Oh Deus, faz a tua obra. Oh Jesus dos crentes, Jesus dos jovens de Petrolina, Jesus que está presente aqui nesta reunião, enche esta moça com teu Espírito Santo. Enche, Jesus, enche este rapaz com o Espírito Santo. Oh, aleluias. Destrava, Jesus, o que está travado. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus todo e qualquer empecilho, toda e qualquer trava espiritual, que seja liberada agora na autoridade do nome de Jesus. E que você sinta a unção do Espírito Santo sobre a sua vida agora. Você que está lá fora, você que está nos ambientes, a unção do Espírito Santo invade esta sala agora onde você está. Seja tomado pelo Espírito Santo, seja tomada pelo Espírito Santo. Oh Deus, leve em consideração essas lágrimas, Senhor. Leve em consideração este quebrantamento. Eu sei que é uma batalha espiritual, porque o inimigo não quer que essa geração seja revestida pelo poder do Espírito Santo. Porém, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Abre os céus, Senhor. Abre os céus, Jesus. Abre os céus, Jesus. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no poder da Tua palavra, Senhor. Se quiserem cantar Santo Espírito, podem cantar Santo Espírito. Faz a Tua obra, Jesus. Renova em mim a Tua unção, Jesus.
Renova a tua unção sobre as nossas vidas. Unge esta mocidade com o Espírito Santo. Oh, aleluias. Adore a Ele. Não pare de adorar. Não desanime. É uma questão de busca. Santo Espírito, É uma questão de busca. vem encher-me. É uma questão de busca. Busque, busque. Eis-me aqui. Enche, Jesus. Santo Oh, que batalha tão grande está acontecendo agora aqui. vem encher-me. Faz, Jesus, a tua obra. Unção, Jesus. Eis-me aqui. Unção, Jesus. Santo Espírito, Clame a Ele como Davi clamou, quando sentiu que a unção foi ameaçada na sua vida. Ele disse: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, Jesus, Ele precisa, ela precisa, Jesus. Faz a tua palavra prosperar agora, Senhor. quero ser um Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos no poder da tua palavra. Quero ser Oh, Jesus, que teu Espírito Santo venha fluir nas nossas vidas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glorifica o teu nome, Senhor. É para a glória do teu nome, Senhor. É para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos, mas tu és o batizador, Jesus. Pelos teus méritos na cruz do Calvário, Jesus. Enche, Jesus, enche, Jesus, enche, Jesus. Oh, aleluia. Nós estamos insistindo contigo, Senhor. Nós estamos batendo na porta do céu. Abre a porta, Jesus. Abre a porta, Jesus. Abre a porta, Jesus. Abre a porta, Jesus. Abre, Jesus. Nós estamos batendo, Jesus. Abre a porta nesta noite, Jesus. Oh, Senhor, essa mocidade está dizendo: eis-me aqui. Mas eles precisam da tua unção, Senhor. Jesus batizou primeiro aqui com o Espírito Santo. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória para Ele? Se os obreiros puderem se aproximar, se aproximem. Deus deu unção a vocês. Deus deu unção ao santo ministério da igreja. Espírito Santo de Cassiano. Ainda tem glória aí. Ainda tem adoração aí. Está descendo, está descendo. Está descendo, está descendo. Está descendo. A palavra de Deus não volta vazia. Não fique só olhando não. Adore a Ele. Abra a sua boca santa para glorificar o Senhor. E receba a unção do Espírito Santo. Enche Jesus até transbordar. Quem já é batizado, receba dons espirituais. O Espírito Santo faz gotejar os seus dons sobre as nossas vidas nesta noite. Oh, aleluias! Enche ela, Jesus. Enche ela, Jesus. Batiza ela. Ouviu? É língua estranha. Jesus batizou a segunda aqui com o Espírito Santo. Jesus batizou a segunda aqui. Escute direitinho, está falando em línguas, é isso mesmo. Creia, creia, abra a boca que vai falar línguas estranhas. Vai falar línguas em nome de Jesus. Batiza ele, Jesus. Batiza ela, Jesus. Jesus reveste esta moça. Levanta uma geração como as filhas de Filipe, Jesus. Abre, Jesus, os céus. Jesus batizou o terceiro aqui com o Espírito Santo. O terceiro foi batizado com o Espírito Santo. Levanta a tua mão e dá o maior brado de glória que você pode dar.
Ele se agrada, Ele se agrada. Tu és santo, Jesus. Jesus batizou um quarto aqui com o Espírito Santo. Jesus batizou um quarto aqui com o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, batiza mais, Jesus. Abre os céus, Jesus. Abre mais, Jesus. Abre mais. Abre a torneira grande, Jesus. Abre a torneira grande, Jesus. Abre a grande, Jesus. Abre a grande, Jesus. Tu tens negócio na vida da moça. Tu tens negócio na vida do moço. Tu tens negócio na vida dela. Tu tens promessa. Tu tens chamado, Jesus. Eles precisam da tua unção para cumprir este chamado, para desenvolver esta vocação. Oh, Jesus, cumpre, Jesus, a tua promessa. Cumpre a tua promessa, Jesus. Leve em consideração esta imposição de mãos. Leve em consideração esta imposição de mãos. Renova, Jesus, a unção dos que já são batizados com o Espírito Santo. Que haja unção e poder para pregar o teu evangelho, para fazer a tua obra. Oh, Jesus, batiza mais, Jesus. Pode continuar dando glória, pode continuar adorando e glorificando ao Senhor. Oh, aleluia! Eu quero ouvir a igreja agora. Só o teclado e a igreja. Tu és santo. Cadê a igreja cantando? Mais alto, mais alto. Santo Deus, Santo Deus. Creia, 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 creia. Jesus pode batizar mais. Reveste ele, Jesus, com teu poder. Reveste ela com teu poder, Jesus. Espírito Santo de Deus. Segura só o teclado, só o teclado. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a unção do Espírito Santo sendo derramada sobre nós nesta noite? Veio algo ao meu coração agora, e eu quero obedecer essa orientação do Espírito Santo. Você vai fazer uma oração muito curta comigo agora, mas é muito curta mesmo. Mas ore com toda a força do seu ser e do seu coração. Todos os que estão aqui presentes, inclusive quem está aqui à frente, principalmente vocês. Dê um brado mais alto que você puder, com o mais profundo do seu coração, e diga assim: Senhor, mais alto, Senhor, por amor do teu nome, abre o céu. Jesus batizou mais um agora, daqui embaixo. Seja tomado pelo Espírito Santo onde você está. Seja tomada pelo Espírito Santo onde você está. Chore, fale em línguas, adore ao Senhor com o mais profundo da sua alma. E quem é batizado com o Espírito Santo receba a renovação que está descendo.
Unção, unção, unção. Olha, tem moço ali que eu acho que já está profetizando na presença de Deus. Só mais um pouco, adore só mais um pouco. Se tiver alguém não crente ou afastado dos caminhos do Senhor, que perdeu a unção, vem aqui, venha, saia de lá de fora. Você que está acompanhando nos ambientes, saia de aí. Se tiver alguém do seu lado que não é crente ou está afastado, traga ele aqui agora. Ele perdeu a unção, ela perdeu a unção. Você era cheio, você era cheia, você era batizado com o Espírito Santo. A primeira vida acabou de chegar. Ah não, é mais um batismo com o Espírito Santo. Jesus batizou mais um. Levanta a tua mão e dá um brado de glória. Ô irmãos, eu ainda estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Você que está lá no ambiente, vem agora. Venha, Jesus está te chamando. Você perdeu a unção, mas Jesus está dizendo: eu vou restaurar a minha unção sobre a tua vida e vou voltar a te usar em minhas mãos. Você vai voltar a ter aqueles momentos de comunhão profunda, de lágrimas no chão, de cânticos espirituais. Venha, onde está a primeira vida para Jesus? Faz um sinal com a mão se alguém estiver vindo. Nós queremos orar por você e Jesus vai te restaurar espiritualmente. Tem alguém para Jesus? Eu sei que é um tempo de vida e onde você está para cá, mas a igreja está te esperando. Venha, venha receber a Cristo nesta noite. Não saia daqui sem esta unção. Jesus está cá e Ele está te chamando. Venha, porque hoje é uma noite de renovação na tua vida, de restauração espiritual. Glória a Deus. O pastor está no meio dos jovens orando por eles. Aleluia. Cadê? Pode cantar, pode cantar. Cadê a primeira vida? Venha. Jesus está cá, Ele chama-te. Você está tocado, impactado pelo Espírito Santo. Venha, porque Jesus está aqui e Ele está te chamando.